pessoal, eu sou a Tatiane, sou acadêmica de Medicina Veterinária e membro da empresa Júnior Cuidando do Boi, ao qual eu ocupo o cargo de diretora de projetos. E hoje eu estou aqui com o professor Antônio, a gente vai ter um bate-papo bem legal falando sobre estratégias nutricionais para a época da seca. Professor? Oi Tati, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer receber você aqui hoje. A gente está seguindo aí, com essa sequência de entrevistas, bate-papo sobre o agro. E hoje o papo é com você, né, Tati? Isso aí. Professor, para a gente introduzir o assunto, eu já vou começar com uma pergunta-chave que eu acredito que todo produtor vai ter essa dúvida. Quando que começa, quando que termina o período de seca e como que eu como, por exemplo, como gestor, como produtora, devo me preparar para essa época? Ótima pergunta, só fortalecendo aqui, acabei que não me apresentei, meu nome é Antônio Eustáquio, sou coordenador do grupo da empresa Júnior, Cuidando do Boi, e atualmente sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, também professor orientador do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária. Tati, o período de estiagem, ele varia dependendo da região, ele varia, não tem uma data específica. Isso aí, algumas regiões em determinadas épocas do ano e outras em determinada época do ano. Então, assim, o que caracteriza o período de estiagem é a ausência de chuvas, onde a gente tem um decréscimo da produção das forragens e também da qualidade dessas forragens, onde o produtor tem que buscar estratégias para estar maximizando sua produção pecuária. As principais estratégias, Tati, hoje adotadas, a gente tem o manejo de pasto, que é fundamental, um dos principais, ajuste da taxa de lotação, diferimento, é uma estratégia muito importante, a suplementação, a suplementação pode ser com um sal mineral aditivado, pode ser com proteinado, pode ser com ureado, pode ser com proteico energético. Tem a TIP, que é a terminação intensiva a pasto, que também está relacionada um pouco com manejo de pastagem, e o confinamento, que também é uma estratégia para a gente estar diminuindo a carga animal durante o período de estiagem. Acredito eu, talvez tenha me faltado aqui a memória um pouco, que essas são as principais técnicas principais estratégias de sobrevivência, de adequação ao período de estiagem. E essas ferramentas, acho importante frisar, que elas não necessariamente precisam ser utilizadas de formas isoladas, elas podem ser utilizadas em conjuntos com duas ou mais técnicas ou estratégias. Ah, legal. Vamos falar um pouco mais sobre todas essas técnicas que o senhor mencionou. Sobre o diferimento de pasto, o que seria e como que eu posso estar trabalhando na propriedade? Ótima pergunta. Muita gente tem muita dúvida em relação ao diferimento. O diferimento, Tati, nada mais é do que diferimento ou vedação de pasto, é a mesma coisa, Nada mais é do que o fechar, vedar uma pastagem, em determinada época do ano para eu utilizar no período de escassez de alimento. Isso pode ser realizado de qualquer forma? Não, não pode. Quais cuidados que eu tenho que fazer ao escolher a forragem que eu vou diferir ou realizar a técnica de diferimento? Os principais cuidados é o seguinte: é vedar no momento correto. Eu devo realizar um pastejo naquela área que eu pretendo fechar, pelo menos de 30 a 40 dias antes do início do período de estiagem ou do período de baixas temperaturas, porque tanto a temperatura como a ausência, temperaturas baixas como a ausência de chuvas, de pluviosidade, vão comprometer o crescimento. Então eu vou realizar um pastejo 30 a 40 dias antes, de forma que essa gramínea tenha um crescimento e ela cesse esse crescimento por ausência de temperatura ou por ausência de chuva, quando ela tenha uma ótima relação folha-caule. Nós sabemos que o que realmente o animal precisa é de folhas. Eu também tenho que ter um cuidado, não é toda gramínea, acho que ela é adequada para a vedação, não é adequada para o diferimento. Eu preciso escolher gramíneas que o período de florescimento, muitas vezes os técnicos, os produtores, os pecuaristas, eles não se atentam a isso. Eu preciso escolher gramíneas que o período de florescimento dela não coincida com o período de vedação, porque nós sabemos que
porque quando a gramínea floresce, ela tem uma translocação de nutrientes para a inflorescência, aumenta a relação talo-folha, né? Aumenta a quantidade de talo em relação às folhas e cai o valor nutricional. Isso é indesejado. Então eu vou dar uma pastagem quando ela está com valor nutricional comprometido, também não é tão interessante. Como regra geral, evitar gramíneas que floresçam no período de vedação. Aqui na nossa região vai ocorrer mais ou menos em maio, abril, junho. Essa é a época que a gente deve estar realizando essa vedação, mas é variável de cada região. E eu também não recomendo, Tati, forrageiras do gênero pânico, porque elas tendem a crescer muito rápido, elas aumentam muito a quantidade de talos quando elas ultrapassam a altura de entrada dos animais. E eu também tenho que ter um cuidado especial, sabe o que é, Tati? Algumas gramíneas, elas são sensíveis à cigarrinha das pastagens. Nós sabemos que as cigarrinhas, elas depositam os ovos durante o período seco do ano, para esses ovos eclodirem durante o período de chuvas. Quando eu faço a vedação do pasto, acaba que eu torno um ambiente mais favorável para essas cigarrinhas depositarem seus ovos ali. E se essa gramínea já for sensível à cigarrinha das pastagens, quando chover, isso aí pode ter um ataque mais massivo, mais marcante naquela pastagem e comprometer minha produção. Então, assim, alguns cuidados que eu recomendo em relação ao ferimento. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é o que? O risco de fogo. Então, eu devo realizar os aceiros, os cuidados todos necessários para prevenir essa prática que é comum aqui na nossa região, embora uma prática inadequada e muitas vezes criminosa. Professor, o senhor mencionou sobre as quais o senhor não recomenda. E quais que o senhor faz a indicação para estar se utilizando nessa época? Perfeito. Assim, de maneira geral, a gente pode estar recomendando as braquiárias, principalmente aquelas que têm resistência à cigarrinha das pastagens. Não estou falando que não pode usar as outras, né? Como a Decumeris e a Paiaguás pode usar, mas eu posso estar incorrendo em agravar um problema de cigarrinha. Perfeito. Mas do ponto de vista de realizar o diferimento, elas são adequadas. Gramíneas de porte médio, que tem uma boa relação folha-caule, principalmente folhas mais estreitas. Folhas estreitas, Tati, principalmente que essas folhas elas vão secar de forma mais homogênea, elas vão secar mais fácil, então conservar o material. Esse sistema também, em muitas literaturas, chamam de sistema de feno em pé. Legal. A gente sabe que nessa época a qualidade, né, da pastagem ela cai bastante, assim como o senhor também falou. O teor de proteína também cai junto? E quais que são os manejos que a gente pode estar fazendo no pasto para minimizar todos esses impactos? Perfeito, ótima pergunta. Com relação ao manejo do pasto, uma prática que eu não posso realizar nunca é o quê? Deixar o pasto rapado, porque isso eu vou prejudicar a rebrota do capim e muitas vezes eu posso incorrer até na morte daquela gramínea, daquela forrageira. Então, rapar o pasto jamais. Eu posso estar utilizando a suplementação, como eu já citei anteriormente, e também eu tenho uma técnica que também deve ser utilizada juntamente com a suplementação, que é o ajuste da taxa de lotação à capacidade de suporte. O que seria a taxa de lotação? É o número de animais por área, e a capacidade de suporte é a quantidade de animais adequadas para a quantidade de forragem presente naquela área. Aí eu vou ajustando isso. Como que eu vou ajustar isso ao longo do ano? Se for uma fazenda ciclo completo, né, vou descartar fêmeas vazias, vou realizar a comercialização de bezerros, posso fazer um processo de melhoramento genético, posso estar enviando animais para o confinamento, como eu comentei, posso estar realizando uma terminação intensiva a pasto, posso estar fazendo um sequestro ou resgate ou uma recria intensiva de bezerro, que é tudo a mesma coisa. E sobre a questão do pasto, nós sabemos que o pasto, Tati, acho que muitas vezes isso aí não fica tão claro, o pasto ele é fonte de energia para o animal. Ele não é fonte de proteína, embora o animal ele tenha uma quantidade mínima de proteína para a manutenção da flora hormonal.
E qual que seria a quantidade mínima? Essa quantidade mínima está por volta de 6 a 7% de proteína para manutenção da microflora ruminal. E nós sabemos que durante o período de estiagem, a gente aumenta principalmente o teor de FDN, também a lignina, que a lignina é um composto digestível, FDN é a quantidade de fibra presente na forragem, e automaticamente eu diminuo o teor proteico. As forragens elas vão variar, mas vão ficar durante o período de estiagem aí, em torno de 3% de proteína. Então eu preciso complementar esse déficit proteico por meio da suplementação. Lembrando que quando eu complemento e chego até os 6, 7%, eu estou garantindo só a manutenção da microflora. E mesmo assim, em algumas situações, dependendo da qualidade do pasto, eu ainda posso ter até perdas de desempenho. Porque o pasto, mesmo durante o período de estiagem, mesmo com o valor nutricional comprometido, ele é obrigatório no sistema. Então, se ele tiver sido vedado, realizado um diferimento de forma mais adequada, ele pode complementar a demanda energética do animal e melhorar o desempenho. E o inverso também é verdadeiro. Se foi vedado de forma inadequada, eu tenho uma oferta inadequada de pasto, em termos de qualidade, esse desempenho vai ficar prejudicado. É muito comum, Tati, muito comum, o pessoal falar assim, durante o período de pasto eu preciso de bucha. Puxa, aquele pasto... Não, gente, beleza, no mínimo a bucha tem que ter, no mínimo o animal precisa mastigar alguma coisa. Mas quanto melhor a qualidade daquele material reservado no período de estiagem, melhor vai ser meu desempenho e menor será a necessidade de uma suplementação mais intensa, mais pesada. Entendo. Gente, quem está assistindo a gente já anota todas essas dicas, tá? Porque é muito importante. É praticamente uma consultoria aqui, né, professor? Justamente, a gente tem aproveitado esses momentos de bate-papo com vocês da empresa Júnior para a gente estar passando um conhecimento de qualidade para quem está assistindo, para quem está acompanhando. Nosso canal tem crescido muito nos últimos meses, né? E a gente tem como principal foco contribuir com a sociedade, contribuir com os estudantes, contribuir com os pecuaristas e passar, né, conhecimento de qualidade. E é muito gratificante. Eu gostaria até de parabenizar você, né, como membro da empresa Júnior, pela iniciativa de estar buscando participar desse tipo de ação. Parabéns, viu, Tati? Obrigada, professor. Eu que agradeço todas as oportunidades que estão sendo disponibilizadas. Professor, continuando o nosso bate-papo. Claro. Muitas das vezes a gente vê falando sobre o ganho compensatório. O que seria esse ganho compensatório e qual que é a opinião do senhor acerca disso? Ótima pergunta, né? Minha resposta pode até assim não soar tão agradável aos ouvidos de muitos, mas vai ser o mais honesto e sincero possível. E não vai ser com base no que eu acho, vai ser com base em pesquisas. Nós sabemos que no período de estiagem, automaticamente a gente diminui a oferta de nutrientes, né? É óbvio, o pasto cai a qualidade. O animal, para se adequar a essa situação de déficit nutricional, ele diminui o tamanho dos órgãos. Os órgãos, ele consomem grande parte da energia, né, do animal. Então, isso é uma ação que o animal faz em diminuir o tamanho dos órgãos para diminuir também a demanda energética. Com isso, o animal ele acentua a perda de peso durante o período da seca. E quando ele retorna para uma situação onde tem uma oferta em quantidade, qualidade de nutrientes, ele tem uma recomposição do tamanho normal dos órgãos e vísceras. O rúmen, o fígado, os órgãos e vísceras de maneira geral. E isso acentua de forma assim notória o ganho de peso desses animais. Só que fique bem claro, esse ganho de peso não é ganho de peso de carcaça, é ganho de peso de vísceras e órgãos. Isso não vai refletir em uma carcaça mais pesada e tem esse confundimento por muitos pecuaristas. Esse não é um ganho de carcaça. Perfeito? Será que ficou claro, Tati? Às vezes eu tenho medo de ficar um pouco confuso. Claro, ficou. Então, a gente voltando um pouco para a suplementação. Quais que são
são os cuidados, professor, que eu tenho que ter nesse período de seca, na hora de suplementar os animais? Perfeito, Tati, perfeito. O ideal a gente direcionar, né, nós como técnicos, você como futura médica veterinária, direcionar o suplemento adequado para cada categoria. Por exemplo, animais recém-desmamados. O animal estava ali, lactante, onde sua principal fonte nutricional é o leite da mãe, e aí ele é desmamado, já coincide com o período de início de estiagem, onde o pasto tem uma queda gradativa de qualidade. Então, assim, automaticamente eu já vou tentar direcionar esses bezerros, né, se não for o foco comercializar, vou direcionar esses bezerros para uma área onde eu tenho uma forragem de melhor qualidade, menos talo e mais folha, mais macia, porque o seu compartimento digestivo ainda está em processo de desenvolvimento. O ideal também é que na suplementação desses animais eu tenho um pouco de aditivos, alguns aditivos como a monesina vão prevenir contra a coccidiose. É interessante que eu tenha um pouquinho de grãos, pode ser o milho, com animais recém-desmamados, eu não vou ficar utilizando substitutos. Então, assim, trabalhar, né, o que a gente chama de mineral adensado ou aditivado, onde ele tem um pouco de grão, tem um pouco de farinha de soja, tem uma ureia protegida, tem alguns aditivos, mesmo que em níveis de suplementação pequenos, né, normalmente esses aditivos aí eles estão por volta de 5 gramas por quilo, né, de peso corporal, então assim, relativamente pouco, um consumo baixo, então eu consigo ajustar que esse animal ele passe essa seca, esse período de estiagem de forma mais adequada. Então, o concentrado vai estimular o desenvolvimento das papilas ruminais, o nitrogênio da ureia que vai ser ali protegido, vai ser liberado de forma gradativa, diminuindo os riscos de intoxicação. Os aditivos vão melhorar a modulação da fermentação ruminal, pode prevenir coccidiose ou outros problemas que possam ocorrer nesses animais e melhorar o índice de desempenho desse animal, ponto. Aí também tem outras categorias, que aí seriam o maior limitante, o que mais onera hoje no custo de um mineral é o teor de fósforo. E muitas vezes o pecuarista quer economizar nisso. Então, eu fornecer um suplemento mineral de qualidade e com um teor de fósforo adequado também é fundamental. Por exemplo, animais na fase de recria, e animais voltados para a reprodução, eles precisam no mínimo ali, se for um pasto de qualidade, um suplemento que tenha 60 gramas de fósforo por quilo. Se for animais que estão ali na estação de parição, ou estão aumentando e vão entrar numa nova estação, no caso uma nova estação de monta, aí eu vou trabalhar com mineral que tem um teor de fósforo ali próximo a 80 gramas por quilo. Se for animais de confinamento, que já estão em fase final, onde a exigência mineral não é tão intensa, eu posso trabalhar com mineral com um teor de fósforo menor, 40 gramas por quilo. Então, assim, é variável, é variável. A estratégia, Tati, ela deve ser adotada de acordo com a categoria animal e meu objetivo. Mas é importante frisar que a qualidade do pasto sempre vai ser determinante para o sucesso. Ah, legal. Falando um pouco agora sobre confinamento. Outra estratégia que eu poderia estar adotando, né? Eu poderia também, na época das águas, fazer a produção de silagem e estar fornecendo para esses animais confinados no período da seca? Seria uma estratégia também? Assim, ficou um pouco, não tão claro, mas vamos ver se eu entendi a pergunta. Por exemplo, a produção de silagem é uma ótima estratégia. Então, sempre que eu puder produzir volumoso, porque volumoso é um ingrediente energético de menor valor e de ótimo custo-benefício. Então, e agora eu vou direcionar para quem? Posso estar utilizando no confinamento e posso estar utilizando também no sequestro de bezerros. O que seria o sequestro? Sequestro, recria intensiva é a mesma coisa. Eu vou tirar esses animais do pasto, aí no caso de animais de recria, né? Diminuindo a taxa de lotação do pasto, consequentemente eu vou oportunizar a rebrota mais cedo desse pasto, porque ele vai estar menos desgastado quando iniciar as chuvas. Eu vou trabalhar com suplemento com um teor, né? Esses animais
de recria intensiva, né, com teor maior de volumoso e menos de concentrados, para manter um ganho ali próximo de 400, 500 gramas por dia, para que eu possa retornar com esses animais. Então assim, vai ser um confinamento com maior teor de suplemento de ingrediente volumoso em relação aos ingredientes concentrados. Então assim, eu vou formular o desempenho mais moderado, em torno de 500 gramas, para que eu possa retornar com esses animais que eu passo com o menor prejuízo possível do sistema. E aí eu tenho um confinamento, isso aí eu falei para os animais em fase de recria, né? E eu também posso fazer um confinamento, no caso com animais que já estão mais pesados, acabei que eu não falei, Tati, mas o que acontece? Eu devo diminuir o número de períodos de seca, né, de estiagem que o animal passa na propriedade. Eu devo diminuir isso ao máximo. Então, quanto menos períodos de estiagem o animal passar na minha propriedade, melhor. Por quê? Durante o período de estiagem o animal perde peso. Durante o período de estiagem, as estratégias nutricionais têm um pior custo-benefício. Então, se eu puder minimizar o número de vezes que esse animal passa a seca na fazenda, eu devo fazer. Então, o confinamento pode ser uma estratégia para que eu possa melhorar. Aí, eu estou com animais um pouco mais pesados, ali com 16, 17, eu confino eles. Aí, se eu preciso da silagem, não só a silagem, né? Eu vou precisar estabelecer uma meta, um planejamento de ganho de peso, o período que eu quero deixar esses animais confinados, a capacidade de resposta genética deles, tudo isso vai influenciar na minha estratégia. Essa é uma estratégia. Mas, professor, eu não me programei, eu não produzi silagem e eu tenho animais pesados. Eu não gostaria que eles passassem mais um período de estiagem na fazenda, porque eles vão voltar para trás. Eles estão quase prontos para terminar. Eu posso fazer o que a gente chama de terminação intensiva a passo. Eu faço um planejamento, principalmente em relação a número de coxos, eu programo uma área da fazenda onde eu tenho oferta de pasto, mesmo pasto seco, e vou entrar com uma suplementação mais pesada, em torno de 1 a 2%. 1 a 2%, como assim, professor? 1 a 2% é 100% de diferença, sim, mas aí vai depender da qualidade do meu pasto. Se meu pasto tiver só a bucha mesmo, aí vai ser 2%. Se tiver médio, 1,5%, se tiver bom, eu vou com 1%. E eu vou dar acabamento desses animais e vou impedir que eles passem mais uma seca na fazenda, perdendo peso e me dando prejuízo. Então, a terminação intensiva a pasto é uma ótima estratégia, a gente tem trabalhado, tem dado respostas satisfatórias. O confinamento também, para quem já tem conhecimento dessa técnica, é uma ótima saída. E para animais em fase de recria, né, a gente tem um resgate ou sequestro de bezerros, que a gente pode estar voltando com esses animais. Frisando, Tati, que a suplementação ela deve ser realizada o ano todo, principalmente a suplementação mineral. É um mito falar que durante o período das águas não precisam suplementar os animais. Perfeito? Perfeito. Professor, sobre o resgate de bezerros, compensa estar trabalhando dessa forma? Tati, ótima pergunta. Toda estratégia ela tem que ser embasada com o meu financeiro. Tem que montar um planejamento, ver meu custo e viabilidade, mas hoje em dia a produção pecuária ela não aceita que o animal não ganhe peso, porque se o animal ele não estiver ganhando peso, eu já estou no prejuízo. Porque qual que é a receita? É o GMD, é o ganho de peso mediário. Só que todo dia eu tenho gente trabalhando, todo dia o animal está comendo, todo dia ele está sendo suplementado, às vezes tem medicamentos, eu tenho gasto de combustível, tem vários gastos que incorrem diários no sistema produtivo. O dia que o animal ele não ganha peso, que é muito comum no período de estiagem os animais não ganharem peso ou perderem peso, eu estou tomando prejuízo. Isso é fato. Então, essa técnica do resgate ou da recria intensiva a passo, ela deve ser utilizada, eu acredito que ela deve ser mais explorada, mas é sempre fazendo as contas e montando um planejamento adequado. Eu não posso tomar uma decisão de suplementar, mesmo que em suplementações menos pesadas, sem antes fazer um planejamento de GMD adequado ao custo, né?
acho que não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, responder assim. Tudo tem que ter a gestão por trás, né? Tem que fazer cálculo, tem que pensar na rentabilidade. Tem que ser. Eu não posso. A tomada, hoje em dia, a pecuária é uma empresa como qualquer outra. Tem que ser embasada no custo-benefício. Até na contratação do veterinário, de um zootecnista, de um agrônomo ou de um técnico, é necessário que esse técnico, esse profissional, dê retorno para o pecuarista, porque senão não justifica uma contratação. Da mesma forma os animais, da mesma forma o confinamento, da mesma forma um sequestro. Só que muitas vezes algumas ferramentas elas não dão lucro direto. Por exemplo, um confinamento. Se o confinamento eu empatar o gasto com a alimentação, com o ganho de peso, eu já estou no lucro. Como assim, professor? Você acabou de falar que empatar é prejuízo, mas no caso do confinamento pode ser uma alternativa. Por quê? Porque eu tirei os animais do pasto, eu oportunizei meu pasto ele se recuperar, meus animais não perderam peso, eles não vão passar mais uma seca na fazenda, e o pasto que cresceu eu já vou utilizar com outra categoria, ao invés de utilizar com aquela mesma categoria que já estava lá. Ah, professor, mas essa conversa sua está muito confusa. Vou tentar deixar mais claro. Por exemplo, tenho mil animais. 1000 animais, se perder durante o período de estiagem, vai ser, varia, de região para região, mas em torno de 5 a 6 meses de seca, é normal, na maioria dos estados brasileiros. Eu vou ter 1000 animais, cada animal vai perder uma arroba. Uma arroba são 1000 arrobas, 1000 animais. Uma arroba hoje, hoje é dia 25/6/2023, ela está por volta aí, média CP é 240, mas muitos frigoríficos estão pagando a 200 já, Vamos colocar 220. Então vai ser 220 mil reais de prejuízo, que muitas vezes o pecuarista não contabiliza o que ele perde, ele só contabiliza o que ele investe. Então esses 220 mil reais é algo que já estava ali com ele acaba perdendo. Depois que o animal perde esse peso, ele vai ter que consumir o pasto, que vai rebrotar, que vai crescer, para recuperar aquela uma arroba, para ganhar mais ainda. Então assim, eu estou perdendo eficiência, eu estou prejudicando meu pasto, eu estou usando o pasto que rebrotou para recuperar uma coisa que eu já tinha. Então, nesse sistema, o confinamento ele pode ser muito interessante, porque o animal ele não passa uma seca na fazenda, ele não perde peso e eu não uso o pasto que ainda vai nascer na estação chuvosa para recuperar o ganho de peso que o animal perdeu durante o período de estiagem. Ficou claro, Tati? Ficou assim. Professor, no episódio passado o senhor falou um pouco sobre o ciclo pecuário, que a gente está vivendo agora, uma época onde o preço do bezerro está baixo, está tendo um alto abate de fêmeas. O senhor vê como oportunidade, agora no momento, seja para a aquisição de insumos, seja para a aquisição de outros animais, mesmo a gente está vivendo também essa época de seca? Com certeza. Eu costumo dizer para o meu filho, eu falo assim, filho, sorte é quando o preparo, ele se encontra com oportunidade. Quando você está preparado e tem oportunidade, é o que quem não estava preparado vai chamar de sorte. Se você está preparado, exemplo, você tem comida na fazenda, você tem caixa, agora é o momento de comprar. Você tem condição de comprar barato. Então assim, e muitas vezes quem não está programado está vendendo, está perdendo dinheiro, porque fez uma compra há 1 ano e meio, 2 anos atrás, de praticamente o dobro do que está hoje, para produzir, então assim ele já está no vermelho. Uma outra estratégia que a gente pode estar adotando para quem tem fluxo de caixa tranquilo, que tem capacidade de segurar, é o que? Ele pega o rebanho dele hoje que já está acabando, que está pronto para comercialização, vende e reverte em compra de bezerros hoje. Por quê, professor? Porque eu vou pegar ali 500 mil reais, por exemplo, de animal, 1 milhão em animais, que eu vendi aquele lote que já estava pronto, pesado, não ia ganhar mais peso. Peguei esse 1 milhão de reais e compro tudo em bezerros, que o custo hoje está barato. Vendi barato, mas eu comprei barato. E eu dobrei meu rebanho, porque o mesmo dinheiro eu vou comprar o dobro de animais.
assim, é dobro, lógico, varia, né? Não é uma regra, eu estou dando um exemplo. Então, eu aumento meu rebanho e já estou programando para quando? Para ter daqui 1 ano e meio, 2 anos, onde eu já tiver um ciclo, a fase de alta da arroba, eu tenho uma rentabilidade mais satisfatória. Mas é isso, depende muito de cada produtor tem sua realidade, tem sua situação, tem seus compromissos, mas para quem está preparado, ele vai ganhar dinheiro no futuro, mas ele precisa se organizar. De imediato, hoje, quem comprou o cara já está no vermelho, ele pode segurar isso para ganhar no longo prazo, mas se ele tiver a obrigação de vender para pagar conta, para pagar financiamento ou para manter a fazenda, ele vai estar no vermelho. Inclusive a relação hoje de troca está melhor do que no ano passado, a relação de troca de insumos. Os insumos também baixavam. Só que muita gente que comprou insumo no ano passado vai fechar no vermelho no confinamento, porque ele se programou, mas assim, infelizmente ele comprou caro e esse ano está mais barato. Esse aí também ele não vai se recuperar não. Cada caso é um caso específico. É a gestão, né, como sempre, se alinhando com a realidade, né, como que está o sistema atualmente. Professor, quero agradecer esse bate-papo, né, a sua disponibilidade do senhor ter se colocado para tirar as dúvidas e também de levar conhecimento para o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço, Tati, assim, aproveito também, né, para quem assistiu o vídeo até o fim, né, para se inscrever, para curtir o vídeo, né, para a gente aumentar aí a distribuição, né, a entrega desse vídeo aí no YouTube. E muito obrigado a você. E as portas estão sempre abertas, viu, Tati? Sempre que quiser voltar, vamos conversar, tem um assunto novo, nós estamos aí, Pode ok? deixar. Obrigada. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Para o senhor também.